sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. A paz de Jesus. Que alegria poder estarmos iniciando mais um ano na presença do Senhor, né? Voltando às atividades do nosso grupo de oração neste ano de 2019. E eu acolho a todos que estão neste primeiro grupo de oração desse ano, com toda alegria, dizendo: sejam bem-vindos, que Deus abençoe, que nós possamos estar aqui no último grupo de oração desse ano, lá no finalzinho de dezembro, contemplando as maravilhas daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, porque eu tenho certeza, 2019, Deus vai fazer muita graça nas nossas vidas. Amém? Amém. Então receba essa palavra e vamos juntos. Marcos 8, 24. Jesus, ele chegou na cidade de Betsaida e foi apresentado a Jesus um cego, um homem cego. Jesus conduziu esse homem para fora do lugar onde eles estavam, pegou a sua saliva, né? Fez um gotinho, assim, uma coisa meio nojenta, com a saliva, passou nos olhos daquele homem e ele perguntou àquele cego, dizendo assim: o que vês? E aquele homem disse ao Senhor: eu vejo um homem como árvores que andam. Eu vejo um homem como árvores que andam. A partir dessa palavra que o Senhor me deu o ano passado, ainda em dezembro, eu fui fazer algumas pesquisas na Bíblia e constatei em alguns textos bíblicos que o autor sagrado ele fazia sempre uma comparação do homem com árvores, né? De nós homens com as árvores. E aí eu fui pesquisar e perguntar um pouco o que o Senhor quer nos ensinar quando Ele faz essas comparações dos homens com árvores. O primeiro texto que me saltou aos olhos está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, versículos 7 e 8. E lá o profeta diz o seguinte: bendito o homem que deposita sua confiança no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E aí vem a semelhança. Assemelha-se à árvore plantada perto da água, que estende as raízes para o arroio. Se vier o calor, ela não temerá, e a sua folhagem continuará verdejante. Não a inquieta a seca de um ano, pois ela continua produzindo frutos. Não a inquieta a seca de um ano, porque aquela árvore plantada, que as suas raízes estão indo para o arroio, ela continuará verdejante e continuará produzindo frutos, independente daquela seca pela qual passa toda aquela região onde a árvore está plantada. E o que significa então estar plantado perto dessa água, perto de um arroio? Um arroio é um pequeno córrego, né? É uma fonte por onde corre água, é um arroio. E na visão do profeta Ezequiel, no capítulo 47 do livro de Ezequiel, a gente vê que o profeta ele foi levado à entrada do templo e ele teve uma visão de que do altar do Senhor brotava um rio de água que saía pelo sul, pelo norte do templo, e aquela água que saía do altar, ela ia se transformando em um grande rio. Ela primeiro era uma água rasa, que dava nos tornozelos, depois no joelho, depois na cintura, até se tornar um grande rio caudaloso, que a pessoa não conseguia mais andar, senão ela precisava nadar. E no versículo 12 desse capítulo 37,
capítulo 47 do livro de Ezequiel, ele diz que ao longo desse rio que nascia do altar de Deus, ao longo desse rio, em cada uma das suas margens, cresceram árvores frutíferas de todas as espécies, e as suas folhagens não murcharão, e não cessarão jamais de dar frutos, todos os meses frutos novos, porque essas águas saem do santuário. Então, como na visão do profeta Jeremias, que falava dessa árvore que deveria estar plantada, que as suas raízes iam buscando a água, nós podemos pensar: de onde então vem essa água? Onde eu, como árvore, se eu me assemelho a essa árvore, onde eu devo estar plantada? E aí o profeta Ezequiel traz essa resposta para nós: eu preciso estar plantado nas margens do rio de Deus, nas margens deste rio que vem do altar do Senhor, deste rio que brota do altar de Deus, que vai nascendo, que vai virando uma corrente, e é nas margens desse rio que as minhas raízes precisam estar plantadas, porque as árvores plantadas à margem do rio de Deus, as raízes que dali tira o seu sustento, as raízes que ali encontra água fresca, faz com que aquela árvore produza fruto no tempo certo, faz com que aquela árvore não murche jamais as suas folhas, faz com que aquela árvore, mesmo nos tempos da seca, mesmo no tempo da dificuldade, ela não vai murchar, ela vai produzir frutos. A palavra disse que se vier o calor, ela não temerá, e a sua folhagem continuará verdejante, porque aquelas raízes estão sendo abastecidas, elas estão ali na terra, sendo abastecidas pela água que sai do trono do rio de Deus. E se nós podemos então comparar este calor, podemos comparar, a palavra disse que ela não temerá a seca de um ano. Um ano pode estar seco, na maior secura aquele ano todo, mas aquela árvore não temerá. E essa árvore que a palavra está falando somos nós. Somos nós. E essa seca pode ser comparada com as tribulações que nós enfrentamos no nosso dia a dia, com as dificuldades pelas quais nós passamos no nosso dia a dia, na nossa vida. Quantas situações podem ser traduzidas por este calor e por esta seca? As doenças, o desemprego, os problemas familiares, os problemas na educação dos filhos, os vícios que muitas vezes chegam às nossas casas e nos assolam, os vícios da bebida, das drogas, da pornografia, da prostituição. Todos esses problemas podem ser traduzidos como este calor, como esta seca que a árvore que somos nós está passando. Mas qual é então a solução para nós? Como que nós faremos para que as nossas folhas não murchem? Como que nós faremos para que nós não paremos de dar frutos? Estando com as nossas raízes fixadas às margens do rio de Deus, bebendo da graça que é este rio de Deus, sendo abastecido todos os dias por este rio que nasce do trono de Deus. O Salmo 1, no versículo 3, ele reafirma para nós, com as mesmas palavras do profeta Ezequiel e do profeta Jeremias, a necessidade de estarmos plantados. A palavra diz assim no Salmo 1: feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Gente, são tempos diferentes. Nós temos aí o profeta Ezequiel
a mesma visão de como precisamos, como somos nós, homens e mulheres, comparados às árvores, e como devemos estar plantados às margens deste rio de Deus, para que a nossa folhagem não murche e para que possamos produzir frutos. Mas o interessante é que no Salmo ele traz mais um ponto para que nós possamos clarear essa comparação de Deus para nós. Ele diz no finalzinho do Salmo: a sua folhagem não murchará jamais, e tudo o que empreende prosperará. Tudo o que aquele que se assemelha a uma árvore que está plantada nas margens do rio de Deus, tudo aquilo que ele empreender prosperará, vai prosperar. Nós estamos vivendo na era do empreendedorismo, né? Eu falei assim, ó, na Bíblia já falava de empreendedorismo, ó, quantos mil anos antes o Senhor já alertava o povo para empreender, mas empreender da maneira certa. Empreender da maneira certa significa empreender no Senhor, né? Quantas pessoas têm começado uma empresa, um novo trabalho? Quantas pessoas que falam, eu vou fazer faculdade, e aí começa, no meio, às vezes não termina nem o primeiro semestre e já desiste. Quantas pessoas começam a ler um livro e não conseguem terminar de ler? Quantas pessoas falam, 2019, esse ano vai ser o ano da mudança, esse ano eu entro para a academia, esse ano eu vou perder peso, e aí às vezes até faz a matrícula da academia, compra a roupa e não pisa os pés lá nenhum dia. Quantos são os projetos que a gente faz no início de cada ano? E quantos deles malogram? Quantos deles não vão à frente? Porque nós não estamos empreendendo no Senhor. Porque quando a palavra diz que tudo aquilo que a árvore plantada no Senhor empreender prosperará, ela não está falando um pouco vai prosperar, algumas coisas vai prosperar, outras não. Quando a palavra diz tudo, ela diz tudo. Quando nós alinhamos a nossa vida com o Senhor, quando nós nos plantamos no lugar que o Senhor determina, tudo aquilo que a gente faz prospera, tudo aquilo que a gente faz vai à frente, tudo aquilo que a gente começa a gente termina. Mas nós não temos alcançado muitas vezes sucesso na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, porque nós temos sido inconstantes. Sabe por quê? Porque a palavra está dizendo para nós que nós precisamos ter as nossas raízes fixadas ao lado do rio de Deus. Mas sabe o que a maioria de nós tem feito? Nós botamos nossas raizinhas ali um pouco e de repente a gente levanta as nossas raízes e, como na visão do cego curado por Jesus, nos tornamos árvores que andam e começamos a ir de um lado para outro, em uma inconstância espiritual, em uma inconstância de tudo que a gente faz, porque nós não temos as nossas raízes fixadas no lugar onde o Senhor determinou que deveríamos fixá-las. Tudo o que empreender prospera. Então, se você fez planos para 2019, se você no final do ano passado fez uma lista, Senhor, 2019 vai ser o ano da conquista, eu vou comprar um carro, eu vou trocar de disso, eu vou fazer aquilo, você fez uma lista de um monte de coisa que você queria realizar no ano de 2019, submeta isso ao Senhor, submeta isso à vontade de Deus, e fixe raízes, as suas raízes, primeiro em Deus. Em Deus. A palavra nos diz que busca primeiro o reino de Deus e tudo vos será dado por acréscimo, né? Às vezes a gente planeja tantas coisas, a gente quer tantas coisas,
mas o essencial nós não pedimos. Nós queremos tudo, mas esquecemos de primeiro buscar o reino de Deus. E buscar o reino de Deus é fixar as nossas raízes naquilo que é a vontade de Deus. Para nós termos uma clareza um pouquinho maior sobre isso, Jesus também falou sobre essa fixação quando ele pregou o famoso sermão, a famosa parábola do semeador. Em Mateus, no capítulo 13, no versículo 5, ele fala o seguinte, sobre a semente: a outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou aquela árvore. Por quê? Por falta de raízes. E no versículo 20 e 21, ele dá a explicação. Ele diz assim: o solo pedregoso é aquela semente que caiu, e é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. Logo encontra uma ocasião de queda. As pessoas hoje, elas até têm achado essa felicidade que o Senhor falou, né? A pessoa ouve a palavra e ela até se alegra com aquela palavra que ela ouviu. Ela acolhe a palavra com alegria, mas só que ela não cria raízes. Ela não cria raízes. E aí, quando vem as primeiras tribulações, ela queima, porque ela não tinha de onde tirar forças. Ela não tinha onde se fixar. Então, nós precisamos olhar para a nossa vida e percebermos onde eu tenho sido inconstante com o Senhor. Por que tantas coisas na minha vida eu tento, eu começo e não vai para frente, e não prospera? Será porque nós não temos fixado a nossa fé? Nós não temos fixado as raízes da nossa fé no lugar certo, na pessoa certa, que é Jesus? Será que nós não temos olhado demais para os irmãos, nos preocupado demais com os erros dos outros, e aí tem sido ocasião de queda para nós também? Nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, alinhar a nossa vida com o Senhor. Quando a gente fala de fixar raízes, a gente fala assim: bem, então a partir de agora é só eu falar assim, não, agora eu sirvo ao Senhor, eu vou para a missa, então eu vou fazer um propósito com Deus, eu fui lá, confessei meus pecados e agora eu vou começar a vida daqui para frente, tudo que eu empreender vai prosperar. Também não é assim não. Quantas pessoas que querem começar um negócio sem ter fechado o último que ele pagou? Quantas pessoas vão ali, pegam dinheiro emprestado, abrem um negócio, quebra, fica devendo ao banco, aí depois ele vai lá, aquele negócio não deu certo, não era de Deus, não deu certo, mas agora vai dar. Aí eu vou, troco uns 2 chequinhos com a agiota, pego mais 10 mil pontos ali e vou abrir outro negócio. E aquela dívida lá, esquece lá, meu nome está no Serasa, mas não tem problema. Está errado. Também não vai prosperar. Também não vai prosperar. Porque nós precisamos alinhar a nossa vida com propósitos de Deus, para que a nossa vida dê certo. Nós não podemos deixar resquícios do nosso passado. Nós precisamos ter uma vida correta, alinhar, consertar. Tem gente planejando 1000 coisas para 2019. Esse ano 2019 eu vou comprar um carro novo, mas está devendo as prestações daquele outro que ficou para trás. Concentre-se primeiro em pagar as suas dívidas. Se você deve alguém, se tem alguma coisa, alinhe a sua vida. Isso também é se plantar no lugar certo. É ter uma vida politicamente correta.
prosperar. Deus não pode trazer abundância no erro. Nós precisamos consertar aquilo que nós deixamos para trás. Não podemos simplesmente passar uma borracha por cima, jogar uma vasinha de terra e achar que agora vai dar tudo bem. Não, agora eu estou na igreja e agora o negócio vai dar certo. Não. Vamos consertar aquilo que a gente deixou para trás. E vamos caminhar com o Senhor daqui para frente. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer acontecer. Que a graça vai acontecer. Que tudo aquilo que nós esperamos em Deus vai acontecer. Porque Deus não é homem, como diz a palavra, para mentir. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E se Deus está prometendo que nós teremos 10 anos de abundância, 10 anos de graça, 10 anos de sobrenatural sobre essa nação, foi a profecia que o Senhor deu para Ironi, agora no início do ano de 2019. Nós precisamos fazer a nossa parte, como disse Ednei no começo, para vivermos o cumprimento dessa profecia na nossa vida. Nós precisamos alinhar os nossos propósitos com os propósitos de Deus. Nós precisamos alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. Nós precisamos ser coerentes com aquilo que nós buscamos, com aquilo que nós esperamos em Deus. Ninguém planta abacaxi e colhe melancia. Ninguém planta abóbora e colhe quiabo. A gente colhe aquilo que a gente planta. O que você quer colher em 2019? Você quer paz na sua casa? Você quer que a sua família seja feliz? Você quer que seus filhos cresçam na graça e na presença de Deus? Você quer que o seu relacionamento seja um relacionamento feliz? Você quer ser feliz com a sua esposa, fazer sua esposa feliz, seu marido feliz? Plante isso. Isso não vai cair do céu pronto. Trabalhe cada dia para as coisas acontecerem. Você quer melhorar de vida? Você quer ter um ganho melhor? Pensa no que você pode fazer. Olha, eu trabalho, meu salário é só aquele ali, mas eu posso fazer geladinho e começar a vender, né? Eu posso fazer alguns programas da internet, alguns trabalhos. Eu vou estudar mídias sociais, eu vou estudar um pouco mais. Eu vou tirar uma hora do meu dia que ficava em frente à televisão, assistindo novela que não leva a nada, olhando Facebook, e vou ler um bom livro para eu ter mais conhecimento. Já foi comprovado que as pessoas que mais leem têm os melhores salários, mas a gente se acomoda e quer que tudo caia do céu, e não vai cair. Nós precisamos correr atrás da nossa bênção. Nós precisamos correr atrás da nossa casa. Nós precisamos buscar o lugar certo de estar plantados em Deus. Entende, meus amados irmãos? E eu gostaria de voltar um pouco ao início dessa pregação. A pergunta que Jesus fez para aquele cego: fez alguma coisa? E a resposta daquele homem: eu vejo os homens como árvores que andam. Eu vejo os homens como árvores que andam. Se nessa noite nós tivéssemos a graça de que o Senhor passasse também a saliva dele nos nossos olhos, e se esse gesto fosse capaz de fazer com que nós olhássemos para dentro de nós mesmos, para a nossa vida, como nós nos veríamos? Como você se veria? Você se veria como homem e mulher, como árvore que anda, que não se fixou em lugar nenhum e por isso não produz frutos? Porque uma árvore que anda é uma árvore que não tem raízes, fixa em lugar nenhum. De onde ela vai tirar os nutrientes necessários para produzir frutos, se ela não está fixa? Como nós nos veríamos? Como essa árvore que anda e por isso corre o risco de murchar? Como uma árvore que não produz frutos, e nós sabemos muito bem
o que Jesus disse a respeito das árvores que não produzem frutos? Vocês lembram? Toda árvore que não der bons frutos será o quê? Cortada. E aonde que vai ser lançada? No fogo. Eu não quero ser árvore cortada e lançada no fogo. Ou nós nos veríamos como árvores que têm raízes, como árvores plantadas às margens do rio que sai do altar de Deus, que produz os frutos no tempo certo, que as tribulações vêm na minha casa, mas eu permaneço firme, que vêm as dificuldades, que vêm as dores, que vêm os sofrimentos, que vêm a doença, que vem o desemprego, mas eu estou firme, fixo, produzindo frutos, mesmo na dor, produzindo frutos, mesmo no sofrimento, produzindo frutos. Quantas pessoas que a gente vai visitar e que meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio às doenças, não perde a esperança, e ainda tem uma palavra de ânimo para a gente, que às vezes chega para consolar e sai consolado, porque aquela pessoa sabe em quem colocou a confiança, as suas raízes sabe aonde estão fixadas. Mas quantas vezes, diante do calor e da seca, nós somos os primeiros a murchar, porque as nossas raízes não estão fixas no Senhor. Quando eu cheguei para Teixeira, em 95, março de 95, esse ano faz 24 anos. A primeira coisa que eu fiz ao chegar em Teixeira foi procurar um grupo de jovens para participar. Ali, na igreja subterrânea, grupo de jovens no SFEC. 24 anos. Nesses 24 anos, nós conhecemos muita gente. Minha esposa está aqui. Quantas pessoas que a gente encontra e fala assim: rapaz, você sumiu, eu não te vejo mais. Sabe qual é a nossa resposta? É porque você não está indo na São Francisco. Porque tem 24 anos que é lá que você nos encontra. Tem 24 anos que é aqui que nós estamos plantados, servindo ao Senhor. Por onde você tem andado? Você está plantado? Está fixo? Ou está levantando suas raízes e caminhando pelo mundo afora, indo aqui e ali, sem saber aonde se fixar? 2019 é um ano de decisões. É um ano de decisões. Quando vocês chegaram, receberam um pacotinho de sementinha. Receberam? Alguém não recebeu a sementinha? Não recebeu a sementinha? Dá uma sementinha aqui para ali, Raul. Quem está com a sementinha aí, levanta a sementinha na mão. Tem um pacotinho. Nós vamos fazer um ato profético nessa noite. Nós não vamos fazer uma dinâmica. Isso aqui não é uma dinâmica. Isso aqui não é um simbolismo. Isso aqui é um ato profético. Aqui na frente nós temos um terrário. Nós temos uma bacia, né, cheia de terra. Tem terra boa, ó. Não é qualquer terra não, é terra fértil. É terra boa. Eu gostaria que você pode abrir o pacotinho aí de semente, dar uma semente para o marido, para a esposa, para o amigo que estiver do lado, que não tiver. Não precisa ser todas as sementes não, o restante você vai levar para casa. Mas uma semente você vai plantar aqui nessa noite. Mas eu quero te fazer um desafio. Se você acha que você não está preparado para tomar essa decisão, leve a sua semente consigo para casa, nem plante aqui. Mas se você quiser tomar essa decisão nessa noite, verdadeiramente como um ato profético de se plantar em Deus, você vai sair do seu lugar e vai plantar essa sementinha e firmar um compromisso com o Senhor de produzir frutos para o reino de Deus. Mas antes disso, feche seus olhos um pouquinho e ore ao Senhor no silêncio do seu coração. Analise aí a sua vida.
Analise aí você como árvore. Deixe o Espírito Santo falar. O Espírito Santo de Deus está mostrando muitas coisas nessa noite. Deixe o Espírito te conduzir. Senhor, eu te peço nessa noite que cada um destes teus filhos e filhas, Senhor, que acolheu essa palavra neste mundo, que essa palavra possa encontrar um solo profundo em seus corações, e que nem os espinhos, nem o sol, nem os pássaros, nem as tribulações, nem o maligno, nada, Jesus, possa roubar essa palavra do coração dos teus filhos nessa noite. Que seja o dia, Senhor, onde eles se plantarão em Ti de uma vez por todas, para jamais sair da Tua presença, Senhor, e para produzirem